Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nesse vídeo nós veremos uma introdução ao ASP.NET Core 5, que é um dos frameworks mais completos para desenvolvimento web disponíveis na atualidade. Até esse ponto do curso, nós criamos um servidor HTTP com funcionalidades de um framework web a partir de uma aplicação console, mas ainda não vimos nada que envolva recursos do ASP.NET Core. Agora nós vamos começar a mergulhar no ASP.NET Core e vamos explorar cada uma de suas funcionalidades. O objetivo é que, ao fim desse curso, você seja capaz de criar aplicações web funcionalmente ricas e eficientes para resolver praticamente qualquer tipo de problema plausível desse tipo de solução. E o melhor, você vai ver como fazer isso de forma bastante produtiva. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores desse curso, recomendo que você assista, porque neles eu mostro os alicerces de uma aplicação web, incluindo todo o funcionamento de um servidor HTTP para processamento de requisições e os mecanismos para a geração dinâmica de conteúdo. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para ser informado sobre os vídeos que posto semanalmente. E se você achar que esse vídeo foi útil, não saia sem deixar um like. Agora vamos ao conteúdo. O .NET 5 é a mais nova versão do framework .NET, criado pela Microsoft em 2002. A versão 5 do framework .NET foi lançada em 2020 e consiste na unificação do framework clássico, que teve 4 grandes versões e que é suportado apenas em plataformas Windows, com o framework Core, que é uma versão multiplataforma e de código aberto, lançada em 2014 e que teve 3 grandes versões até o momento. Portanto, com essa unificação a partir da versão 5, o framework .NET será o mesmo para todas as plataformas e manterá a filosofia de software de código aberto. O framework .NET possui recursos para se criar aplicações para diversas plataformas, incluindo desktop, web, nuvem, mobile, jogos digitais, internet das coisas e até mesmo aplicações de inteligência artificial envolvendo aprendizado de máquina. A principal linguagem de programação do framework .NET 5 é a C#, mas outras linguagens são suportadas, como, por exemplo, a linguagem funcional F#. O framework também conta com ferramentas robustas para o desenvolvedor, incluindo o Visual Studio, que possui versões gratuitas para Windows e para Mac, e o Visual Studio Code, um editor leve com recursos para praticamente todas as linguagens de programação, o que explica o fato de ser usado por mais de 50% dos desenvolvedores no mundo. A versão do ASP.NET que acompanha o framework .NET 5 é o ASP.NET Core 5, que também é multiplataforma e de código aberto. Agora nós vamos conhecer um pouco mais do ASP.NET Core 5. O ASP.NET é a plataforma de desenvolvimento web da Microsoft. Sua primeira versão foi lançada em 2002, juntamente com a primeira versão do framework, e desde então já passou por muitas evoluções até chegar à versão atual, que é o ASP.NET Core 5. O ASP.NET Core é composto por 3 grandes módulos. O primeiro é a plataforma em si, que é composta por vários módulos menores e que tem como objetivo principal processar as requisições HTTP de forma adequada. O segundo grande módulo consiste nos frameworks de aplicação, cujo objetivo é a criação da aplicação web em si. O terceiro grande módulo consiste nos frameworks utilitários, que auxiliam em tarefas específicas dos frameworks de aplicação, principalmente na parte de segurança e na parte de acesso a dados. Vamos começar falando dos frameworks de aplicação. A princípio pode parecer confuso a existência de mais de um framework de aplicação, mas basicamente eles são complementares e resolvem os mesmos problemas, mas de maneiras um pouco diferentes. Vamos começar pelo framework MVC. Bem, o framework MVC é baseado no padrão de projeto MVC, sendo que MVC é uma sigla para Model View Controller, ou, traduzindo, Modelo Visão Controlador. O propósito maior desse padrão é a separação de conceitos. Basicamente, o controller, ou controlador, processa as requisições. O modelo, ou model, representa as classes de domínio da aplicação, que são aquelas classes relacionadas ao negócio da aplicação em si, como produto, pedido, cliente, etc. A visão, ou view, diz respeito à interface com o usuário, que em uma aplicação web são as páginas HTML que compõem a aplicação. Mais adiante estudaremos esse tipo de aplicação com maior profundidade.
O framework MVC será o principal tipo de aplicação que usaremos ao longo desse curso. Uma característica do framework MVC é que ele demanda um certo trabalho para que uma aplicação comece a produzir resultados visíveis. Para aplicações web mais simples, ele pode não ser o framework mais adequado, apesar de poder ser utilizado também. Mas é aí que entram as páginas Razor. Trata-se de uma forma mais simples de se criar aplicações web, onde, para cada página da aplicação, temos que criar um template HTML e um código C# para gerar conteúdo dinâmico a partir desse template. É muito semelhante ao que fizemos no exemplo que implementamos nos 3 vídeos anteriores. Ao longo do curso, nós também aprenderemos a utilizar páginas Razor, até porque o mecanismo de geração de páginas Razor é usado pelo próprio framework MVC. Isso vai ficar mais claro ao longo do curso. O terceiro framework de aplicação disponível no ASP.NET Core é o Blazor. O Blazor é um framework que permite criar aplicações client-side ricas para rodarem no navegador, sem a necessidade de se usar bibliotecas JavaScript ou de escrever código JavaScript. Tudo é feito usando C#. Existem 2 versões do Blazor. O Blazor Server, que é para servidor, e o Blazor WebAssembly. O primeiro executa no servidor, como eu já mencionei, e o segundo executa no navegador. O diferencial das aplicações Blazor é que elas mantêm uma conexão constante com o servidor. Uma vez que se trata de algo muito novo, ainda em estado de maturação e aceitação pela comunidade, veremos isso rapidamente no final do curso, ou seja, nós não nos aprofundaremos nesse assunto. Agora vamos falar dos frameworks utilitários, que são o Identity e o Entity Framework. O ASP.NET Core Identity é um framework de autenticação e autorização, e é usado para validar as credenciais do usuário de uma aplicação web e definir as permissões que ele possui dentro dessa aplicação, ou seja, quais partes da aplicação o usuário pode acessar de acordo com seu perfil. O Identity permite utilizar seu próprio mecanismo de autenticação ou mecanismos de autenticação de terceiros, como Google, Microsoft, Facebook, entre outros. Você já deve ter visto sites que te permitem logar entrando sua conta do Google ou do Facebook, por exemplo. Pois é, o Identity possui recursos para prover esse tipo de funcionalidade na sua aplicação web. O Entity Framework é o framework de mapeamento objeto relacional oficial do .NET 5. Uma ferramenta de mapeamento objeto relacional, também conhecida pela sigla ORM, do inglês Object Relational Mapping, é usada para representar dados armazenados em um banco de dados através de objetos. Portanto, em vez de ter que lidar com registros e linhas provenientes de uma consulta a um banco de dados, vamos lidar com objetos presentes em coleções, o que torna a programação bem mais conveniente e menos suscetível a erros. Tanto o Identity quanto o Entity Framework serão abordados aqui no curso, entretanto, com a profundidade suficiente para se usar em aplicações web. Digo isso porque seria possível oferecer um curso de horas falando somente sobre Identity ou sobre Entity Framework. Agora vamos falar do terceiro grande módulo do ASP.NET Core, que é a plataforma do ASP.NET Core. Esse grande módulo contém os recursos de mais baixo nível necessários para receber e processar requisições HTTP e criar respostas para essas requisições. Ele possui um servidor HTTP integrado, um sistema de componentes para manipular requisições e alguns outros recursos indispensáveis para os frameworks de aplicação, como o roteamento de URLs e o gerador de views Razor. A maior parte do tempo gasto no desenvolvimento de uma aplicação web ocorre na camada do framework de aplicação, mas entender como funciona a plataforma por baixo das aplicações pode promover um uso muito mais eficiente do ASP.NET Core como um todo. Nós veremos o funcionamento desses componentes da plataforma ao longo do curso. Só uma observação: o SignalR é um encapsulamento de funcionalidades para comunicação em tempo real usando WebSockets. É esse último componente aí da plataforma. Trata-se de um recurso muito poderoso, mas também muito específico e usado por poucas aplicações, portanto, será abordado de forma bastante sucinta aqui no curso. O gRPC, que é o penúltimo componente da plataforma, é o padrão de chamada remota de procedimentos, daí a sigla RPC, de Remote Procedure Call, criado pela Google.
que colocou um G na frente da sigla clássica do padrão. O gRPC ainda se trata de algo emergente, de uma tecnologia em ascensão. Portanto, ainda não é suportado pelos navegadores e, como existem outras tecnologias para a comunicação entre servidores, os benefícios do gRPC ainda não foram muito bem determinados e, por isso, não abordarei gRPC nesse curso. Talvez eu aborde em um vídeo avulso no futuro. Os outros componentes da plataforma que eu ainda não mencionei, como caching, middleware, vinculação de modelos, injeção de dependência, configuração e login, eu abordarei ao longo do curso, na medida que nós formos precisando desses componentes. Aí nós vamos entender como eles funcionam na prática. Agora vamos falar dos requisitos para você continuar no curso. Esse curso requer que você tenha familiaridade com HTML e CSS e que saiba a programação básica usando C#. No canal existem vídeos abordando todos esses tópicos. Se você não tem conhecimento desses tópicos, sugiro que primeiro assista aos vídeos do curso de criação de sites com HTML5 e CSS3, que está aí no card acima, e que assista aos 3 vídeos de C# para programadores, cuja playlist está nesse outro card aí em cima. Depois disso, você estará apto a continuar no curso. Quanto às ferramentas, até o momento nós usamos o Visual Studio Code, por se tratar de um software bem leve. Se você quiser mais conveniências, pode usar o Visual Studio 2019 Community Edition, que é gratuito também. Como sistema operacional, eu vou usar o Windows 10, mas é possível usar Linux ou macOS se você tiver preferência por eles, uma vez que todos os recursos que utilizaremos são multiplataforma. Somente o Visual Studio 2019 é que não tem para Linux, mas tem para macOS. Outras ferramentas multiplataforma que usaremos ao longo do curso incluem Docker e MySQL. Portanto, instale essas ferramentas quando você puder. Bem, pessoal, com isso a gente finaliza essa introdução sucinta ao ASP.NET Core. Na próxima aula, nós construiremos um exemplo simples usando o ASP.NET Core para já começar a entender como funcionam algumas de suas partes na prática. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sobre os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar um like se gostou do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.